A gente pisa no chão todo dia e ele parece a coisa mais sólida e permanente do mundo, não é? Mas, na verdade, ele é como um grande palco que está sempre mudando e empurrado por forças gigantescas que vêm lá do centro do nosso planeta. Nessa nossa conversa, a gente vai mergulhar na geologia para entender essa dinâmica incrível da Terra. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser uma verdadeira jornada. A gente começa aqui na superfície, que não para quieta, e vai descendo até o núcleo quente do planeta. Vamos descobrir como a paisagem é criada, de onde vêm os recursos que a gente usa e, no final, qual é o nosso papel nisso tudo. Bom, para começar, vamos tentar entender por que o nosso planeta é tão agitado. O que causa todo esse movimento que acontece bem debaixo da gente? E essa é a grande questão, né? A nossa experiência do dia a dia diz que a Terra é firme, é estável. Só que a geologia conta uma história bem diferente, a de um mundo que não para, um mundo super dinâmico. E essa citação dos materiais de base, olha, resume a ideia perfeitamente. A Terra não é uma foto parada, sabe? É mais como um filme em câmera muito, muito lenta, com coisas acontecendo o tempo todo. A paisagem que a gente vê por aí é só um frame nesse filme de bilhões de anos. Ok. Então, se a superfície se mexe, tem alguma coisa empurrando, certo? Para descobrir o que é, a gente precisa viajar lá para dentro do planeta, onde fica o verdadeiro motor por trás de toda essa ação. A estrutura da Terra é uma coisa impressionante. Nós vivemos numa casquinha de nada, a crosta, que é só 1% do volume total. Todo o resto, os outros 99%, é um interior gigante, super quente e denso. É de lá que vem toda a energia que molda o nosso mundo. E a chave para a gente entender isso tudo é a famosa teoria da tectônica de placas. A ideia é que essa casca externa não é uma peça só. Ela é como um quebra-cabeça gigante, com peças enormes, que ficam boiando e se movendo bem devagarinho sobre uma camada mais pastosa. Mas o que move essas placas? São as correntes de convecção lá no manto. Para facilitar, pensa numa panela com água fervendo, só que em uma câmera ultralenta. O material quente sobe, esfria lá em cima e desce de novo, criando um ciclo. Esse movimento circular funciona como uma esteira rolante gigante que vai carregando os continentes. Agora que a gente já entendeu o motor, vamos ver como esse movimento lá do fundo aparece aqui na superfície. É aqui que a coisa fica dramática. É onde as montanhas nascem, onde os terremotos acontecem. Essa tabela organiza tudo direitinho. Quando as placas se afastam, em limites divergentes, uma nova crosta se forma. Quando elas batem de frente, nos limites convergentes, uma parte da crosta é destruída e, voilá, surgem montanhas gigantescas como os Andes. E tem também os limites transformantes, onde elas só deslizam uma do lado da outra, acumulando uma tensão que, quando liberada, causa os terremotos. Isso levanta uma outra questão, né? Se a maior parte da ação acontece nas bordas das placas, por que algumas regiões do planeta são tão calmas, geologicamente falando? A resposta está na localização. O Brasil, por exemplo, tem essa sorte de estar bem no meio da placa sul-americana, longe de toda essa confusão das bordas. É por isso que o nosso território é tão estável, sem grandes terremotos ou vulcões em atividade. E essa dinâmica toda não para nas placas, não. As próprias rochas vivem num ciclo de reciclagem eterno, o chamado ciclo das rochas. Uma rocha que nasce do magma pode se desgastar, virar sedimento e depois uma rocha sedimentar. Essa, por sua vez, com calor e pressão, vira uma rocha metamórfica e ela pode até derreter e virar magma de novo, recomeçando tudo. É uma renovação sem fim. Toda essa atividade geológica, ao longo de milhões e milhões de anos, não só desenhou o relevo, mas também concentrou recursos muito valiosos. Vamos ver agora como essa geologia tão antiga é fundamental para a nossa sociedade de hoje. Basicamente, esses processos geológicos criaram depósitos de recursos vitais. Temos os minerais, como ferro e cobre, e também os não metálicos, como o calcário e os diamantes, todos formados em rochas bem antigas. Temos os combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás, que nada mais são do que matéria orgânica transformada ao longo de eras. E, claro, a água subterrânea, que fica guardadinha nos poros das rochas. E este gráfico aqui deixa bem claro o tamanho da nossa dependência. Se a gente somar petróleo, carvão e gás natural, dá mais de 80% de toda a energia que move o mundo. E tudo isso veio de processos geológicos que levaram milhões de anos para acontecer. Claro, essa dependência imensa de recursos geológicos tem suas consequências. Nessa parte final da nossa análise, a gente vai olhar para os impactos e também para as responsabilidades que vêm junto com o uso desses presentes que a Terra nos deu. A extração mineral, por mais que seja vital para a economia, tem um custo ambiental e social bem alto.
Os materiais de base apontam para desmatamento, contaminação da água, conflitos, e os exemplos trágicos de Mariana e Brumadinho aqui no Brasil são um lembrete muito duro dos riscos gigantescos envolvidos. E não é só a extração. O uso desses recursos, principalmente a queima dos combustíveis fósseis, libera um monte de poluentes e gases de efeito estufa na atmosfera, causando impactos em escala global. Mas olha que interessante, a mesma ciência que expõe o problema também aponta caminhos. Existem técnicas de manejo, como o plantio em curvas de nível ou a rotação de culturas, que ajudam a diminuir a erosão e a degradação. Isso mostra que dá sim para usar os recursos da terra de um jeito mais inteligente e sustentável. E a gente termina com essa reflexão. Olhar para esses ciclos da Terra, de destruição e de criação, nos dá uma perspectiva muito poderosa. A pergunta que fica no ar é: como a gente pode alinhar o que fazemos com esses ciclos naturais? O que podemos aprender com a resiliência do nosso próprio planeta?